Olá, meu nome é Alexandra, sou professora da Rede Municipal de Ensino. Hoje eu trouxe para vocês uma aula de língua portuguesa, onde eu estarei falando de gênero do substantivo. Às vezes vocês podem pensar, gênero do substantivo, mas não é muito complicado? Não, é muito fácil. Mas antes da gente entrar neste gênero do substantivo, nós vamos voltar um pouquinho. Vamos falar sobre o substantivo. O que é o substantivo afinal? O substantivo é o ser que dá nome às coisas. Tudo tem nome. Então, isso nós chamamos de substantivo. E ele divide em dois grupos, como vocês estão sabendo que isso é uma revisãozinha que eu estou fazendo. Ele divide em dois grupos. Quais são esses grupos? Substantivo próprio e comum. O que é o substantivo comum? Tudo que a gente vê faz parte do substantivo comum. Ou seja, um armário, uma mesa, um caderno, um lápis, uma borracha, uma pessoa, aí já passa para substantivo próprio. Substantivo próprio é o nome que se dá às coisas. Comum, nome das coisas. Próprio, o nome das coisas. Por exemplo, tia, dê um exemplo para a gente. Então, o exemplo é, meu nome, Alexandra, eu sou uma pessoa. Pessoa, substantivo comum. Alexandra, substantivo próprio. Paraupeba, substantivo próprio, né? O nome da nossa cidade. Cidade, substantivo comum. País, Brasil. Então, comum e próprio. Então, o substantivo comum, ele costuma acompanhar o substantivo próprio. Então, tudo que existe faz parte do substantivo próprio ou substantivo comum. Mas hoje eu trouxe para vocês aqui flexão de gênero. Gênero do substantivo. Parece que é muito difícil para a galerinha do terceiro ano. Mas então eu vou resumir para vocês, vou dar um nome mais simples para essa flexão de gênero. É simplesmente o masculino e o feminino. Agora vocês estão lembrando, né? Masculino, feminino. Então tem muitas palavras, substantivos, a menina, o menino. Então, antes desses substantivos, a gente coloca um artigo. Ah, tia, mas artigo é realmente artigo para o terceiro ano, ainda está um pouquinho complicado. Então, a gente vai simplificar um pouquinho. O que é esse artigo? São essas palavrinhas aqui, ó, que a gente coloca antes destes substantivos. A, as, o, os, uns. Aqui faz parte de plural e singular, onde também a gente já estudou. Esse ano nós já falamos sobre o plural e singular. Então, um menino é o singular, os meninos, plural. Então, é simplesmente, essa palavra aqui, ela é caracterizada como artigo. Então, a gente antepõe, ou seja, a gente coloca antes do substantivo um artigo para caracterizar se o ser é masculino ou feminino. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos. Esse gênero, ele se divide. Só que no terceiro ano a gente não vai dividir, a gente vai simplesmente falar masculino e feminino, porque ele tem epiceno, biforme, comum de dois gêneros, isso não é para a gente, tá, gente? Então, eu vou simplificar para vocês. Nós estamos falando apenas de masculino e feminino, vou dar alguns exemplos para que vocês possam estar entendendo isso daí. Nós temos alguns substantivos que ele é usado apenas o a, ou as, o o, ou os, um ou umas. Quer dizer, a menina e o menino. Nós sabemos que a menina se trata de feminino, o menino masculino. A gente muda para o plural, um menino ou uns meninos. Feminino, umas meninas ou uma menina, uma garota, um garoto. Então, isso é o plural e singular do substantivo aí, no gênero masculino e feminino. Mas tem outras formas também. Vamos supor, se eu quero falar assim, o tatu.
Não existe o tatu, a tatua, né? Então, nós vamos colocar o quê? Em algumas palavras, a gente coloca simplesmente macho ou fêmea depois da palavra. Eu tenho aqui alguns exemplos. A girafa, então nós temos a girafa fêmea e a girafa macho. A andorinha fêmea, a andorinha macho. A águia fêmea, águia macho. A coruja fêmea, a coruja macho. Então, isso também, aí, essas palavras aí, ela não muda. Só vamos colocar esses artigos aqui. Dentro da frase, se eu pedir a borboleta caiu no lago. Então, eu estou falando, evidentemente, de uma borboleta fêmea, porque eu falei, a borboleta caiu no lago. Então, gênero feminino. Agora, se eu falar, a borboleta macho caiu no lago. Então, aí já passei essa frase aí para o masculino, né? Então, gênero masculino, gênero feminino. E nós temos também outra classe de palavras também, onde vamos ter esse aqui, masculino e feminino, vai mudar. Vamos supor, bode, cabra, boi, vaca, cão, cadela, carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, cavalheiro, dama, cavalo, égua, comadre, compadre e assim por diante. Tá, gente? Então, temos que prestar bastante atenção, tem palavras que ela não vai mudar, então a gente tem que estudar mesmo, lendo, praticando, que a gente vai aprender. Então, não é possível saber, e tem palavras que não tem como você saber o sexo. Jacaré, como que eu vou saber se ela é um jacaré macho ou um jacaré fêmea? Simplesmente você vai lá e coloca macho ou fêmea, tá bom, gente? Então, dentro da frase, é isso aí. Você tem que prestar bastante atenção, não pode esquecer dos artigos, né, onde nós já falamos, e perceber se ele tem dois gêneros. O que é esse gênero? Gênero é a mesma coisa que forma, tipo ou espécie. Espécie, ser humano, animais, planta, tipo, como que é aquilo? Que tipo que é? Qual o jeito que é? Tá? Então, esse substantivo, ele tem, nós temos várias classes de substantivos, só que o terceiro ano a gente só está falando de masculino e feminino. À medida que vocês forem quarto ano, quinto ano, vai aumentar, vai dificultar um pouquinho, que é como se fosse aquele jogo online, né, que vocês gostam aí, sempre vai mudando de fase e o jogo vai ficando mais difícil. Nós temos 9 classes de substantivo, que é o substantivo comum e próprio, onde nós já estudamos, o simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Então, esses são os substantivos. Hoje é o que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.